Fica quieta, menina. De dia era melhor o quê? Nada não. Ana quietou, mas que pensava, era melhor vir de dia. E eu sorri. Dos caminhões, vi quando, ainda tímida, com medo que seu barulho ferisse o silêncio necessário, Maria cantarolava baixinho, esperando o momento. A classe roceira e a classe operária, ansiosa, esperam a reforma agrária, sabendo que ela trará solução para a situação que está precária. Com os olhos perdidos na lua que baixava no horizonte, abraçada ao violão, Maria tremia de frio. Mas sua esperança me aquecia. Mais adiante, ouvia o silêncio do vazio, apenas pasto e boi. Aquelas centenas de bois serviam a uma só família. As árvores plantadas na ocupação sanariam a fome de mais de 500. Na baixada, onde ficava o coxo do boi lambersal, seria construída a escola Roseli Nunes, lugar que Maria teria o prazer de aprender a ler. Toda esta cerca que corta da rodovia até a sede fora construída pelas mãos de alguns que estão no caminhão. Ela daria lugar à estrada que termina na cooperativa. A casa de Maria seria construída onde hoje há uma placa proibida a entrada sem autorização. Uma luzinha de longe, perto do riacho, uns 300 metros para dentro da fazenda, balança como uma mão que está dando tchau. Era a lanterna de Tapé nos avisando que já podíamos dar cabo ao nosso planejamento. Germinar um outro mundo bem ali, depois da porteira feita por Zé da Aroeira, que trouxera a mesma cavadeira usada para cercar a fazenda. Agora, ela cutucava para retirar o poste e abrir espaço para o caminhão entrar. Rebentou o arame, tirou o poste e no mesmo buraco, depois que os caminhões entraram, ficou uma placa de letras grandes. Assentamento Margarida Alves, anunciando a conquista. Os barracos germinavam na velocidade do amanhecer. Tapé mostrava onde dava para cavar os poços e cavava junto. Este aqui achei com vara de goiaba. Pode até ter pissar, mas não vai mais que 6 metros que uma veia d'água estoura bem forte. Pelo que eu vi, a veia corta mais ou menos por aqui, ó. Tapé apontou uns 5 metros à frente, como se pudesse ver por debaixo da terra. Os meninos nem entendiam, nem duvidavam, só cavavam. O calor que reinava naquela igreja era quase sólido, palpável. Os bancos de madeira, antes enfileirados, agora formavam um círculo em que se amontoavam dezenas de famílias. Todas tinham em comum sua fé, o vai e vem da esperança. Aquele espaço tão familiar estava transformado. Respirávamos um novo ar, ocupado por novos anseios. Uma nova poesia regada de memórias, mas que era futuro. Essa nova poesia estava no trancar da garganta e no tremor das mãos do jovem militante que pela primeira vez falaria em frente a tanta gente. Estava na inquietude das crianças, no seu riso contido, na curiosidade dos seus olhinhos famintos, nas pequenas pernas que sacudiam, cheias de energia, longe de tocar o chão. Estava em seu Zé, nas memórias já distantes de sua infância na roça, de noites e dias no pau de arara e na esperança de retornar e criar raízes. A poesia estava ainda em cada mão calejada, em cada vinco de tempo no rosto, nos versos da canção, no caminho desconhecido adiante. Em tudo a poesia estava, ela fecunda, cada vez que respiramos juntos o mesmo sonho. Esse menino tinha idade para ser meu neto. Quando passou lá em casa, eu fiquei impressionado como ele falava bonito e sabia das coisas. Na idade dele, eu trabalhava na fazenda dos Volpato. E nunca pensei que podia fazer outra coisa da minha vida. Eu que nem ler sei. Como é que podia ser outra coisa que não peão? Isso eu queria era para os meus filhos. Eles não mereciam aquela vida. Por isso viemos para a cidade. Lá nem escola não tinha para os meninos.
Aqui os pessoal dizia que tinha tudo e que era perto e que trabalho não ia faltar para quem tivesse coragem. Serviço realmente tinha. E os meninos até que estudaram. Mas tudo tinha que pagar, sabe? Lá na roça, a Julieta, minha mulher, plantava uma hortinha no terreiro, mais as 2, 3 galinhas que nós tínhamos, a gente não passava perto não. Mas aqui, o dinheiro não chega. Trabalhei de pedreiro, de vigia. A mulher até pegou umas costuras para fazer para fora, mas o dinheiro não chegava. Não durava até final do mês. E esse menino aqui, ó, chegou lá em casa falando do sem terra. E falava de um jeito, como se conhecesse a vida da gente todinha. Fiquei pensando nas coisas que ele disse. Achei que não custava vir tentar entender melhor. Moço, com todo respeito, eu trabalhei nessa fazenda que o senhor tá falando, mas ela tem dono, né? Seu Zé, torcendo o boné surrado nas mãos, não levantou os olhos para perguntar. Olha, seu Zé, vamos pensar junto. O senhor trabalhou a vida toda e não foi pouco, não é? E o que o senhor tem hoje? Não era o senhor que acordava de madrugada e só parava de trabalhar para comer? Não foi o senhor que cortou a árvore, puxou a madeira a cavalo, furou o buraco, puxou arame de cerca? O senhor já viu esse tal dono trabalhando aquela terra, seu Zé? Então, de onde que veio o dinheiro para pagar seu salário? Da venda do gado para o frigorífico? Mas se era o senhor que cuidava do gado. Lembro que me disse que o senhor mesmo fazia o parto das vacas quando precisava. Como que o dinheiro podia ser dele e não do senhor? Maria Amélia não tinha nem 30 anos, mas uma vida inteira de trabalho pesado no sol para dar de comer a 2 filhas fazia parecer muito mais. Ela falou rápido, antes que perdesse a coragem. Meu pai também trabalhou de só a sócio, Edemar. E foi o que ele deixou para nós. Foi o que ele pôde ensinar de roça. Eu continuo trabalhando, mas meus irmãos, minhas meninas, na terra dos outros, onde o pai morreu, e nós até hoje não tem nada, não. Edemar sentiu um sopro de poesia. Aquela também era a sua história. Meu pai também, Maria Amélia. Essa é a história de muitos de nós aqui, dos nossos pais e avós. Quando eu estudei para padre, a igreja me ensinou que Jesus lutou por justiça e igualdade, para que as pessoas tivessem direito a ter onde morar, tirar seu sustento, para que tivessem dignidade. Por isso que eu vim para o Movimento Sem Terra. Ele era jovem, tinha no máximo 25 anos, mas sua fé e sua convicção no mundo de justiça o faziam sentir-se na pele de seu Zé, de Maria Amélia e dos pequenos que também ouviam atentos à assembleia e também sonhavam. A gente só quer viver do nosso trabalho, companheirada. Não é verdade? A gente quer trabalhar, mas tudo que nossas mãos fazem é roubado de nós. E a gente recebe uma miséria em troca. Isso é justo, companheirada? E Edemar seguiu sua poesia, sentindo os olhos cada vez mais atentos, os acenos de cabeça concordando. Seguiu mais firme. Já não se sentia suar ou o coração disparar. Já não torcia o exemplar do jornal Sem Terra nas mãos nervosas. Sua voz já não tremia. Seu olhar agora se encontrava com o daquelas famílias e ele sorria sem medo. Seus pés pisavam o chão familiar da igreja e o sentiam. Estávamos entre companheiros. Tininha, que saiu da escola na 6ª série, sabia o suficiente para dar aula na turma de alfabetização de jovens e adultos do acampamento. Ela guardava com carinho o cartaz que dizia "Todo e toda sem terra estudando", e o pendurava toda noite no barracão que servia de sala de aula, embora já tivesse escurecido pela fumaça da lamparina. Naquele dia, a aula foi na cozinha. Com Tininha estavam Sabão, Tapé, Dona Polaca, Toinho da Mata e Zé da Aroeira, seus educandos. Pela primeira vez naquela semana, a janta seria mais do que um pedaço regrado de caça, pois naquele dia as doações conseguidas pelo sindicato, pela igreja, pelo ato político realizado na praça da igreja, surpreenderam com a ampla solidariedade das pessoas. Na prateleira da cozinha coletiva,
Agora tinha macarrão, arroz, feijão, trigo, leite em pó para as crianças. Naquele dia eles estavam até cozinhando carne. Toim da Mata sabia o mês e a lua que se plantava o feijão, mas nunca havia colocado sequer uma semente na panela para cozinhar. Esta era a sua tarefa naquela noite. Dona Polaca estava empolgada de tudo que poderia fazer com um alimento que fora recuperado. Nunca tinha ido à escola, mas sabia de cor cada receita que aprendera com a mãe. Tininha, mexendo na panela de arroz, puxou com sua voz baixinha. Só sai reforma agrária. Com a aliança camponesa e operária. E com as canções que haviam aprendido nesse tempo de acampamento, e com seu afeto, eles temperaram a comida. Enquanto todos se aproximavam em fila das panelas, ouviu-se a voz sonora de G. Eita, hoje tem carne para se fartar. As risadas se propagaram até o fim da fila. Era uma espécie de festa. Depois de dias de quase nada para se comer, hoje tinha 4 panelas cheias sobre a mesa. Padre Joãozinho, que lá do comecinho rezara a bênção do acampamento, naquela tarde tinha ido de Kombi levar as doações de sua paróquia, roupas e cobertas e o calor da solidariedade da população. Era a primeira vez que encontrara o acampamento com aquela fartura. A alegria das crianças que tinham comido antes e brincavam bem alimentados o comoveu. Além disso, se sentiu tocado com a consciência de todos ao servirem só um pedaço de carne, pensando em quem vinha atrás e no dia seguinte. Se você lavar meu prato hoje, amanhã eu lavo o seu. Brincou o Sabão enquanto entrava na fila para lavar seu prato. Isso era uma das primeiras coisas que ele tinha aprendido no acampamento. Você tá falando isso só porque sabe que é meu grupo que lava a louça da janta hoje, né? Respondeu Elias, enchendo o peito para gritar em seguida. Ô, grupo venceremos! Olha a louça da janta, hein? E com as crianças brincando, as barrigas cheias, o trabalho coletivo, os ecos dos risos camaradas, com aquelas tantas mãos que carregavam histórias diferentes a plantar a mesma semente, a liberdade da terra, me sentia cada vez mais viva. Eu crescia. Nas últimas semanas, o assentamento voltou a sentir uma agitação comemorativa. Não pela festa da padroeira ou do São João, mas pelo dia de seu nascimento. Uma agitação que nos últimos 25 anos faz com que as cercas dos lotes tornem-se meros objetos decorativos, pois toda semente e fruto, toda raiz e pão são de todos, não de um. Nas hortas, as companheiras colhem cheiro verde, pimentinha, couve, coentro, e não esquecem das ervas para alegria, para acalmar, ervas até para dor de barriga. Na entrada do viveiro, símbolo da produção agroecológica do assentamento, a placa de madeira entalhada recebe sol, chuva e sinais do tempo, sem perder nem beleza nem força. Ela declama num silêncio sagrado: afagar a terra, conhecer os desejos da terra. Dela germinaremos o futuro possível e justo. Horta coletiva, cio da terra. E Amandinha, não esquece de pegar a camomila e o hortelã. O seu João sempre dá um trabalhinho no outro dia. Eita, é mesmo? E não é só ele, não. Muita gente fica ruim. A gente podia pegar uns poucos para servir água. Isso aí, o pessoal da saúde tinha pedido. Eu que esqueci de pegar. Hoje, logo cedo, a galera saiu batendo palma de casa em casa, atrás de doação para a festa. Valia de tudo, de pacote de sal a carneiro vivo. No meio da gurizada, alguns sentiam vergonha de pedir, na dúvida se os assentados contribuiriam, ou ao menos os receberiam. Mas alguns, mais experientes, já sabiam. É a festa do assentamento, todo mundo chega junto. Esse ano, depois da oficina de agitação e propaganda, o coletivo de juventude decidiu fazer a arrecadação num cortejo, com batucada e a trupe de agitadores, declamando poesias, chamando o povo em coro. Todo o alimento doado era motivo de festa, mas quando era um carneiro, aí era farra. Eu pulava junto com eles.
dando tapinhas no ombro de seu Zé, celebrando o ânimo para a festa. No nosso meio, ele parecia ter a mesma idade da molecada, principalmente quando lembrava dos aniversários da época de acampamento, quando eles iam arrecadar na cidade. Aê, seu Zé! No pátio da escola, hoje não era a hora do recreio. As crianças e educadoras se apressam para terminar o bordado do boi, a festa e expectativa. E as educadoras contam histórias sobre o primeiro boi, quando a escola ainda era itinerante, não tinha tanto bordado, mas sempre estava nas lutas, nas praças, noites culturais, encontros. Joana, professora, tinha 6 anos quando entrou no Boi da Margarida e sente ainda o coração feliz em ajudar os sem terrinha a viverem o que ela viveu. Enzo se orgulhava de ser o boi dançador, ansioso para se apresentar na festa, pois se preparou e ensaiou muito com seu João, já velhinho, velhinho. O menino nem sabia como ele aguentava tanto dançar com o boi. Em casa, seu pai e mãe, que ajudavam na ornamentação da festa, não tinham sossego com Enzo querendo ensaiar o tempo todo para a tarefa. Ele só falava nisso. Em uma outra sala da Roseli, educandos do 3º ano preparam a noite do acampamento. Quando fizeram assembleia com os mais velhos para ouvirem as histórias da ocupação, se emocionaram com os relatos, reconhecendo com mais força a coragem de seus avós. Mesmo que alguns estivessem mais interessados no que acontecia do lado de fora da sala, ou permanecessem num profundo silêncio, olhando para o vazio, na maioria, as lágrimas faziam brotar ideias. Esse ano tínhamos que fazer alguma coisa diferente do ano passado. Só contar a história fica chato. Bah, tem muita coisa massa. Aquela do seu pipi. Podíamos criar uma peça. Isso! Tipo uma mística. Mas esse negócio é coisa do movimento. A gente nem sabe como faz esse negócio. Oxi, a gente aprende. Tem aquele coletivo lá. Hoje mesmo eles passaram lá em casa com tambor, cantando, e tinha uns palhaços. A gente podia chamar eles. Ah, tá. Quem fala com eles? Ah, meu irmão faz parte. Eu posso tentar. Entre um afazer e outro, sigo ora agitada, ora aflita. Se por um lado valores humanos criam raízes, por outro, afloram influências opostas que também carregam seus valores. Nisso, dia após dia, sinto meu coração sendo disputado, nem sempre com amor. Na passagem dos tempos, minha voz ainda resiste. Viaja passados e futuros, sonha, tece e nega. Alguns escutam, outros esquecem, mas minha voz é uma voz que resiste. A festa de aniversário me faz lembrar o quanto as pessoas podem sonhar juntas, apesar de ilusões individuais ainda tentarem alimentar corações que lutam. No barracão da festa, em meio à correria com chitas, bandeiras, plantas e tudo que conte a história do Margarida, o espaço de dança vira sala de reuniões. Fazendo uma roda com qualquer coisa que sirva de cadeira, a coordenação repassa os últimos informes. A programação tá fechada. O povo do Terra Raiz confirmou que agora o projetinho, foi aprovado. A menina safada tá garantida. Falei ontem com eles. Vão cobrar uns 1.500 para tocar 1 hora. E o espaço para a dona moça, a do doce de leite, para ela cantar, tá confirmado? Já falaram com ela? Ela estava toda animada. A gente não pode esquecer da juventude. Tem uns meninos que tocam violão. Tá tudo incluso, não vai ter problema. A banda vai ser a última, é a atração principal. Falando nisso, já tá articulado o agradecimento para eles? Na grande noite, todo o assentamento e muitos de vilas vizinhas se apinhavam para ver a mística de abertura e acompanhar a famosa noite do acampamento, o momento em que eles voltavam aquela madrugada nos caminhões. Enquanto os filhos e as filhas apresentavam a peça, os pais e mães que estavam naquela noite esperando a lanterninha de tapé brilhar ao longe, sentiam um misto de graça, orgulho e memória. Porra! Essa molecada na festa vai fazer um estrago. Tá bonito demais de ver. Exclama quase que para si Maria do Violão, hoje militante da FM, que em breve acompanharia uma ocupação de terra
feita em sua maioria pela juventude. Cláudia, que estava no papel de Maria Thelma, estava nervosa. Tinha medo de esquecer sua fala diante da plateia atenta. Alô, alô, aqui é a Maria Thelma do acampamento Margarida Alves. Não posso esquecer, não posso esquecer. Alô, alô, aqui é a Maria Thelma do acampamento Margarida Alves. Aflita, a jovem repetia a fala sem parar, na busca da segurança suficiente para não gaguejar no palco. Alô, alô, aqui é a Maria Thelma do acampamento Margarida Alves. Ao contrário dela, os jovens que saíam de cena, já feitos suas falas, eram apenas euforia. Na interpretação do momento do enfrentamento com os jagunços, a comoção tomou conta da galera, de modo que Pedro definitivamente incorporou seu personagem jagunço e Manuel sentiu medo do colega, assim como as famílias temeram naquela noite. Mas também foram inundados com a mesma coragem que se fez presente naquela madrugada, quando o acampamento resistiu até o raiar do dia e recebeu a solidariedade de outros acampamentos e assentamentos da região. Foi logo pela manhã que os dirigentes chegaram no conflito com a imprensa, Padre Joãozinho, outros movimentos e até advogados. Na sua vez de entrar, Luiz se enrolou com os pés e quase desmontou todo o cenário preparado para encenar a estratégia de resistência ao fazendeiro. Terra virava pólvora, sacos de areia montaram a barricada e atrás do palco, escondidos, diversos objetos reproduziam os sons do combate. O jovem, apesar de desastrado, se sentia orgulhoso por interpretar o integrante daquele grupo tão importante para o acampamento naquela madrugada. Muitas cenas da peça faziam com que lágrimas surgissem tanto em atores quanto na plateia. A notícia dada por Jéssica, visivelmente nervosa com sua fala, de que apesar dos feridos, incêndios e breves desaparecidos, todos estavam vivos, transformou o choro em festa. Há 25 anos, o dia seguinte ao conflito foi saudado com música, e a última cena, que cantava a mesma canção, demonstrava a bravura existente naquelas pessoas em reconstruir cada barraco destruído e cada estrutura avariada. Lá atrás, ajudei a reerguer o acampamento, do mesmo modo como em outras tentativas de despejo em tantos outros lugares. Em caminhões, marchas, rodas noturnas de viola, madrugadas cravejadas por tiros, sempre havia algo para cantar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz da liberdade irão cantar. Exatamente como agora. Rompendo com as palmas, abraços e comentários sobre a peça, Jairo e Lucinda sobem ao palco para coordenar a noite, anunciando as atrações. Dentre elas, o tão esperado boizinho da escola Roseli Nunes, a histórica cantadora do assentamento, Dona Moça, e a menina safada. Jairo, com o papel na mão, anunciou que antes de chamar o boizinho, era preciso agradecer a todo mundo que ajudou a realizar a grande festa de 25 anos do assentamento Margarida Alves. Chamamos ao palco o nosso vereador, parceiro de luta, Chiquinho Vaqueiro. Devemos a ele essa grandiosa estrutura de som e palco. Muito obrigado, vereador. Também com grande alegria chamamos a nossa camarada Ana, da direção estadual da MST, para nos representar nesta festa pela vida. Lucinda, sabe quem também veio prestigiar o nosso aniversário? Quem, Jairo? Suba ao palco, Valéria Pacheco, representante da ONG Terra Viva, representando os projetos sociais realizados na escola. Com o anúncio, quase que num reflexo, o espírito de festejo emudeceu de mim, mudou de foco, de postura. As palmas se agitaram pela multidão. Os projetos de música, teatro e artesanato haviam envolvido grande parte da juventude da escola. Também havia se inserido no coletivo de mulheres do assentamento, incentivando o espírito empreendedor da produção de artesanato. A dona Valéria, assistente social representante da Terra Viva, trabalhava diretamente para a empresa produtora de soja da região.
Era querida de muita gente, sempre muito simpática, alegre, gostava do assentamento, mas não era querida de todo mundo. Muita gente olhava os projetos culturais da Singenta com desconfiança. Quem se lembrava dos pequenos povoados tradicionais que existiam ali, ou da extensa vegetação extinta? Toda a estrada até o assentamento era agora rodeada por um campo muito grande, parecia até infinito, habitado por tratores, banhado por aviões com suas asas de veneno, onde não se via ninguém, nem gente, nem bicho, só soja, só as placas da Singenta. Os mais velhos lembravam de passarinhos, macacos, até de lagartas, que os mais novinhos nunca veriam, porque não existiam mais. Quem se lembrava tinha medo de ser engolido pela imensidão sem gente. Assim eu observava, em posição de combate, o movimento das contradições. Depois da falação de todo mundo, da saudação, do discurso de campanha e da fala de resgate da luta, o boizinho da Margarida levantou a animação de todo mundo, porque o povo estava mesmo era abusado do falatório, queria festejar. Dona Moça não fez por menos. Sacudiu a poeira do terreiro e fez a festa achar um novo ápice. Ela cantava as canções históricas e os forrozinhos que todo mundo adorava dançar. Até Dona Dalva e seu Ernesto, um dos casais mais idosos do assentamento, dançaram floriô agarradinhos e dando risada. Que hora que acaba isso daí, hein? Tá geral esperando a menina safada e esse povo fica dançando essa música de velho. De braços cruzados, escorado numa pilastra, Gabriel questionava para quem estava ao seu lado. Não, a galera tá curtindo. Olha lá seus avós dançando. Até a minha véia tá lá no meio, felizona. O tédio de Gabriel torna-se motivo de risos para a roda de amigos em que está, embora muita gente ali concorde. Aliás, eu vou lá dançar com eles. Bora, Douglas. Fernanda se levanta puxando o garoto para o centro do barracão. Após Dona Moça, várias outras apresentações se seguiram. Teve poesia, piada, contação de história, intervenção do coletivo LGBT, apresentação das oficinas de música do projeto Terra e Raiz e até pedido de casamento. Por último, já tarde da noite, o barracão começou a inchar com a enorme quantidade de pessoas que começavam a chegar para a atração principal. De repente, as luzes se apagaram, o som silenciou, passando a se escutar somente uma música solene. A pista de dança desapareceu e surgiu ali uma disputa pelo melhor lugar em frente ao palco. Num instante, grades e segurança surgiram. O palco onde Dona Moça e o pessoal do grupo de jovens tinham se apresentado horas antes se transformou quase que num altar, e os holofotes apontavam para os grandes artistas da noite. Uma voz grave e animadora anunciou em meio a gritos histéricos e palmas. Com vocês, menina safada! Vamos tomar cachaça, cerveja e mulherada. A voz do cantor foi recebida por uma grande euforia. Fora do barracão, gritando para ser ouvida, Lucinda expressa sua inquietação. Nossa, meio nada a ver essa banda aí para fechar a noite, hein? Não diz nada do nosso projeto. Fia, na próxima a gente resolve isso. Por enquanto, é o que junta a gente. Lucinda tenta buscar respostas ao argumento, mas não encontra. De fato, ela nunca tinha visto tanta gente junta na região. Dentro dela, eu reafirmava que aquele momento, aquela banda, aquelas luzes não diziam nada do nosso projeto. Para abrir mão disso, precisávamos construir o novo. Pau! Soou o alerta. O acampamento levanta sob um salto. Mães, ainda desnorteadas, sabiam o significado dos fogos. Era preciso ir depressa. Neste momento, só lembravam de duas coisas: das orientações dadas nas reuniões e de levar suas crianças para um lugar seguro. Na correria, só deu tempo de pegar as trouxas e a boia, previamente preparadas para uma saída rápida. Uma voz familiar gritava por entre os barracos. Bora, companheirada! Levar as crianças para a escola, depressa! Levar as crianças para a escola!
Depressa, levar as crianças! Um punhado de gente corria com suas ferramentas, uns para a guarita de cima, outros para a guarita de baixo. Meus olhos miravam muitas direções. Meu coração acelerava, mas irradiava ânimo quando gritávamos. Nem que a coisa engrossa, essa terra é nossa. No fronte, onde as pessoas começavam a se amontoar rapidamente, nos deparávamos com um exército de jagunços. Não era possível distingui-los, como se fossem uma coisa só. Magros, soturnos, como cães, raivosos. Mas ali, no escuro, nas fileiras inimigas, uma figura se destacava, imponente, gorducho, com o chapéu bem tratado, escondendo seus olhos, braços cruzados e um ar de vitória. Estava escuro, mas podíamos sentir. Do outro lado da barricada, a voz de Volpato soou firme e cheia de mando. Acabou a palhaçada. Essa terra é minha. E ou vocês saem agora ou nós arranca tudo. Não vai sobrar nada. Enquanto o latifúndio quer guerra, nós queremos terra. Calma, pessoal, calma. O dirigente falou com um grande grupo de acampados reunidos na guarita, indicando que responderia ao fazendeiro. É o seguinte, doutor. A gente não quer violência, não. Quer terra para plantar. Mas nós tem resposta para dar para seus tiros. Não adianta ameaçar, não. A gente sabe de tudo que tem aí. Aqui ninguém precisa de polícia. Soldado aqui me pede bênção. E vocês acham que eu não sei que Bodó, Zé Pretinho e o Peba estão aí? Faz dia que minha bala tá procurando eles. E sem pensar, quase que num reflexo, a resposta foi convicta. Você quer que a gente saia? Que a gente pare? A gente até para. Mas só se tu tiver coragem de ensinar teus filhos a comer capim. Uma sensação de medo sombreava os olhos de toda a gente, mas a necessidade de sobreviver e de cuidar dos camaradas nos mantinha firmes. O mesmo medo mantinha nossos olhos mais abertos, nossos ouvidos mais atentos, nossas pernas mais ágeis e as batidas de nossos corações mais intensas, como um grande tambor em dia de carnaval. Mas ali não havia festa. Na escola, uma militante andava de um lado para o outro, com as mãos trêmulas, segurando um aparelho grande, esperando que alguém atendesse ao telefone. Alô? Alô? Aqui é Maria Thelma, do acampamento Margarida Alves. É uma emergência. Os pistoleiros estão aqui. Tá muito violento. O objetivo de Thelma era avisar o que estava acontecendo para que pudessem ter apoio para a resistência, pois aquela era a nossa decisão coletiva. Permanecer. E permanecemos. A fileira das crianças é grande e viva. Animadas, elas puxam suas próprias palavras de ordem e não parecem frágeis. Sabem que da escola até o ponto onde devem ir não é longe. Mas a ansiedade deixa o caminho mais comprido do que elas desejam e, portanto, tudo vira brincadeira. As pequenas pedrinhas da estrada, Dinha as junta para jogar no alvo. Mas derrubá-las pelo caminho parece mais interessante naquele momento. Vai fazendo uma fileirinha de pedrinha. O que a Singenta fez? Foi maldade outra vez. Por que é que faz? É malvada e nada mais. E o castigo dela Vai chegar, não demorou. vai derrubar? O sem terrinha já chegou, já chegou, já chegou. Sinto-me forte ali, nas pedrinhas de Dinha, atiradas, ainda sem direção exata, nos pés afoitos que se enchem de areia, marchando para a luta, na alegria de caminhar com seus próprios pés, de falar com sua própria voz. Minha voz se junta com a delas, e cantamos, porque estamos fazendo aquilo que melhor nos alimenta, a esperança pelo novo. Menino livre, salta pipa e joga bola.
Nossa ciranda, convidando as crianças para dançar na roda. E de mãos dadas, sonhando a liberdade de ser conquistada, ô Palestina. Uma grande placa começa a chamar a atenção, como se as encarassem de longe. E a brincadeira dá lugar a um frio na barriga pela grande tarefa que elas têm a cumprir. Dinha já sabe ler, e a placa lhe diz: Assentamento Margarida Alves. Projeto Raízes. Realizado por Save for Children e Terra e Raiz. Apoio a projetos de desenvolvimento. Singenta, trazendo o potencial da terra para a vida. Nesse 17 de abril, a ação das crianças da escola Roseli Nunes é derrubar as placas que a Singenta fincou no local há cerca de um mês, para a inauguração da recuperação da estrada que leva ao nosso assentamento. Nós sabíamos que as estradas são pauta de reivindicação desde a desapropriação da terra, e que tê-las prontas é uma conquista. Nós sabíamos que as estradas são pauta de reivindicação desde a época da desapropriação da terra, e que tê-las prontas é uma conquista. Algumas famílias até tentaram demonstrar que isso é direito e não presente, mas a dura opção entre carros atolados na chuva e a poeira sem fim na seca fez com que aceitássemos como um. Foi a escola, onde tantas vezes protegemos nossas crianças das balas dos jagunços, fruto da luta do movimento sem terra, quem primeiro se opôs à violência das transnacionais. A primeira a debater que boa estrada é direito, não brinde. E as crianças, como Pipi, agora dirigente do assentamento, resistem. Hoje, nós arrancamos as placas da Singenta e a recriamos com nossas próprias cores, poesia e sonho. Agora, a nossa placa diz a Dinha: lutar, construir reforma agrária popular. Lutar! Construir reforma agrária popular! Lutar. Construir reforma agrária popular. Lutar, construir reforma agrária popular. Lutar, construir reforma agrária popular.